É o 41º milênio. Por mais de uma centena de séculos, o imperador senta, imóvel, no trono dourado da Terra. Mestre da humanidade pela vontade dos deuses, mestre de 1 milhão de mundos pela força de seus exércitos inesgotáveis. Ele é uma carcaça que apodrece e imperceptivelmente definha com o poder da Idade das Trevas da tecnologia. Ele é o Lorde Carniceiro do Imperium, para quem 1000 almas são sacrificadas todos os dias, de modo que ele nunca possa verdadeiramente morrer. Ainda que neste estado de não-morte, o Imperador continua sua vigilância eterna. Poderosas frotas de batalha cruzam o miasma infestado de demônios que é a distorção, a única rota entre as estrelas distantes. Seu caminho, iluminado pelo Astronomicon, a manifestação psíquica da vontade do Imperador. Vastos exércitos combatem em seu nome em inúmeros planetas. Maiores entre seus soldados estão os adeptos Astartes, os fuzileiros espaciais, soldados projetados geneticamente. Seus companheiros de armas são legião, a Guarda Imperial e as incontáveis forças de defesa planetária, a sempre vigilante Inquisição e os tecno-sacerdotes dos adeptos mecânicos, para nomear apenas uns poucos. Mas, apesar de todo o seu poder, essas forças mal são suficientes para deter a ameaça sempre presente dos aliens, hereges, mutantes e ainda pior. Ser um homem nesses tempos é ser um dentre bilhões sem fim. É viver no mais cruel e mais sanguinário regime imaginável. Estas são as histórias desses tempos. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois muito foi esquecido para nunca ser lembrado. Esqueça a promessa do progresso e da compreensão, porque no frio e sombrio futuro existe apenas guerra. Não existe paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de carnificina e matança e a gargalhada de deuses sedentos. Olá, ouvintes! Aqui é o Vitor, hoje sozinho. O Chess me abandonou para gravar esse comecinho de podcast. Viemos com a aguardada e atrasada segunda parte do podcast de Warhammer. Primeiro, um pouco sobre o atraso, né? Eu vou pedir desculpa, como todo começo de podcast eu peço pelo atraso. Nem sempre a gente consegue conciliar, né, os nossos hobbies e passatempos com a nossa vida pessoal. Então, nós estamos tendo problemas mesmo com a edição, com o trabalho. O Chess está no semestre mais embaçado da faculdade dele. E eu tenho os plantões que eu estou dando no hospital. Então, assim, a gente está fazendo podcast com o maior gosto do mundo. É uma delícia. Eu sinto muita falta quando a gente não consegue gravar. Mas vai demorar para sair, né? Nesse meio tempo que está demorando para sair, eu já não vou nem mais falar se o próximo episódio sai, que dia, que hora, qual é a periodicidade. Assim, vai sair quando estiver pronto. Acho que fica melhor. Poxa, mas como é que eu vou saber quando sai? Olha, tem sempre o meu Twitter que eu anuncio. Agora nós temos uma fanpage. Yay! Uma fanpage do Escudo do Mestre no Facebook, que o link tá aí. Curtam lá, vira e mexe eu quero bater um papo com a galera, falar alguma coisa. Eu tô adorando assim o feedback que vocês dão por lá, é uma delícia. Acho que essa é a intenção mesmo, que a gente possa trocar uma ideia e sentir esse tema crescer. Eu gostei muito da recepção que teve com o Warhammer. Nós tivemos muitas propostas para mudar o Escudo do Mestre para um Warhammer Cast e falar só de Warhammer. Já visto que isso não vai acontecer.
Sinto muito. Tanto eu quanto o Chess, a gente tem trocentos mil outros assuntos que a gente gosta de abordar, mas a gente vai continuar falando bastante de Warhammer. Essa é a parte 2 do nosso especial. Nós temos mais uma parte. Quando sai? Não sei, não faço ideia. O que a gente está falando nessa parte? Cara, eu nem me lembro, velho. A gente gravou faz tanto tempo. Eu acho que é sobre os vilões, mas eu posso estar enganado. E é isso. Espero que vocês gostem bastante, tanto quanto a gente gostou de fazer. E vamos ver. Até mais, ouvintes. Bom podcast. Vamos falar como é que é a tecnologia da humanidade. Reitero, da humanidade. A gente está focando na humanidade porque a maioria dos RPGs lida com a humanidade. As outras raças é bem diferente. Praticamente todos, né? Praticamente todos. Todos. As outras raças estão fazendo, às vezes, uma aparição ou outra. Bom, e como é que é a tecnologia no Império no ano de 40.001? No 41º milênio. Então no ano de 40.000, tá. No 41º milênio. Primeira coisa importante a se considerar: não se produz conhecimento científico a não ser com grandes restrições. Por que não se faz isso? Da onde vem o conhecimento científico? Quem tem esse conhecimento científico? Existe uma facção dentro do Império que se aliou ao Imperador nos primórdios da sua Grande Cruzada, que são os Adeptos Mecânicos, também conhecido como membros do Cultus Mecânicos de Marte. Quem são esses caras? Depois que teve essa... Lembra quando eu falei lá no ano 30.000 que a humanidade estava no ápice da tecnologia e tudo mais, e foi separada, espalhada? Pois é. Em Marte ficava vamos colocar assim, o ápice da tecnologia daquela época ficava em Marte, das suas pesquisas e do seu conhecimento, enfim. Lá existia uma ordem que encarava a tecnologia com uma visão religiosa. Curioso, não é? Eles chamam eles louvam o Deus Máquina, que eles chamam de o Omnissiah. E o imperador conseguiu convencê-los que ele era a encarnação física do Omnissiah. Por isso eles resolveram segui-lo. E isso permanece até hoje. O cultos mecânicos, então imagina uma religião praticamente monástica. Os ranks, né, as patentes dentro dessa facção, para vocês terem uma ideia, você tem os adeptos, que são simples, e os grandes são os magos, os arquimagos. O nome, o conhecimento que eles têm é visto pelo restante da população como um conhecimento arcano. É quase como se eles fizessem magia. Por quê? Porque não só a população média, mas até os soldados, ou até pessoas mais nobres, enfim, qualquer um no Império, eles não têm ideia de como funciona a tecnologia que eles utilizam. Eles sabem que ela funciona. Eles sabem, por exemplo, que se você pegar um data slate, que é praticamente um tablet, como é que ele funciona. Mas elas não sabem por que ele funciona, que ali tem um sistema operacional, que ali tem passa energia elétrica, que ele tem circuitos. Eles não sabem nada disso, que tem um processador, memória, não. Eles não têm esse conhecimento. E os membros do cultos mecânicos até têm esse conhecimento. Só que a maneira como eles enxergam esse conhecimento é diferente. Eles não veem um sistema operacional como um sistema operacional. Eles veem como o espírito que habita aquela máquina. Eles tratam com essa coisa de uma maneira parecida. Então, um adeptos mecânicos, quando ele vai, por exemplo, programar um míssil para disparar, ele não sabe que está programando um míssil para ser disparado. Ele sabe que ele está cumprindo os rituais necessários para aplacar o espírito daquela máquina para fazer o que ele pede. É como se ele fizesse uma súplica, uma reza ao espírito, ao entrar com os comandos, o espírito aceite esta reza e por isso dispara o míssil. É uma coisa deles, todos eles se tornaram técnicos, né? Não existe o raciocínio de estou fazendo A porque B porque C, né? Tem aquela coisa, tipo, e para fazer tal coisa? E aí tem aqueles ditos antigos falando, para fazer tal coisa, você mexe aqui, mexe ali, mexe assado, nessa ordem que eu falei, e a coisa vai estar feita. E aí junta isso um fundo religioso. Exato. Vira um ritual. Exato. É um ritual, muito bem. Você faz uma missa pro computador funcionar. Perfeito.
E isso é importante porque ele se perdeu todo esse conhecimento. O que se pode fazer é isso. A questão é que é importante dizer que para os adeptos mecânicos, eles têm um conhecimento um pouco mais amplo. Eles sabem mexer no código genético se for necessário, eles sabem mecânica, eles sabem energia, eles entendem tudo isso. Eles sabem que, sei lá, você tem um gerador de energia que transfere energia para outro lugar, eles têm esse conhecimento. Só que eles têm esse conhecimento passado um verniz religioso por ele, e quanto maior você sobe na hierarquia da ordem deles, mais você tem acesso aos segredos proibidos do Omniscience. E por consequência, mais o seu pensamento vai ficando científico e menos técnico. Isso é importante salientar. Então, um grande magos da ordem, ele poderia saber como funciona uma máquina em detalhes, talvez não todas, mas uma máquina em específico. Ainda assim, ele vai acreditar que ele só compreende muito bem o espírito da máquina, mas ele entende por que ela funciona. E uma questão visual importante para os adeptos mecânicos é que eles acreditam que a máquina é superior à carne, e por isso eles vão pouco a pouco, conforme eles vão subindo na hierarquia do culto deles, trocando pedaços deles por pedaços mecânicos. Então, um magus ele vai ter um sistema respiratório mecânico, ele vai ter braços e pernas mecânicas, ele vai ter mais membros para poder operar mais máquinas, ele vai ter chips no seu cérebro que ajudam a fazer a interface. Os mais e grandes arquimagos são, assim, existem meros resquícios da sua humanidade. Eles são praticamente máquinas. E até por isso vivem muito tempo. A questão é que, eu acho que isso é muito importante, a pesquisa e o desenvolvimento de novos conhecimentos é proibido tanto pelo culto mecânicos quanto pela ordem imperial, pelo culto ao deus imperador, a ordem religiosa imperial, que são os adeptos Ministorum. E por que é proibido? Primeiro, para você não repetir erros do passado. Para que você não. A humanidade, parte das coisas que causaram a era da desgraça antes do surgimento do imperador foi a busca irrefreada de conhecimento tecnológico. Quando você tinha um imperador vivo para ser um guia, era diferente. Mas agora você não tem mais. Então o guia são as palavras que o imperador proferiu quando ele ainda estava vivo. Então as pesquisas que o imperador proibiu continuam proibidas até hoje. As áreas que o imperador proibiu que conhecimento fosse adquirido continuam proibidas até hoje. Ainda que, sei lá, ele pudesse mudar de ideia depois se ele estivesse vivo. Mas como ele não está, não ousam mudar a palavra do imperador. Portanto, pesquisa de novos conhecimentos é considerada heresia. Tanto que não é comum, mas existem casos dos chamados heretécnicos, que são hereges que, na busca de novos conhecimentos, abandonam os ensinamentos do Omniscience e do Deus Imperador e partem para fazer pesquisas proibidas e descobrir novos conhecimentos. Então esse é mais ou menos o estado da tecnologia em Warhammer. Não pensem, ouvintes, que a tecnologia não é avançada. Eles têm tecnologia capaz de fazer as coisas mais sci-fi que você pode imaginar. Ela é tão avançada que mesmo depois de 10 mil anos, ela ainda é a melhor conhecida, né? Talvez a galera do Império de Tal supere o poder tecnológico. Mas são os únicos que talvez ainda superem, né? Porque de resto... Os Eldar também, mas a tecnologia deles é diferente. É uma tecnologia mexida com poder psíquico, mas de fato a tecnologia humana ela é certamente uma das mais avançadas. É top. Então, uma coisa esse caráter de relíquia das coisas é importante de salientar também. Mas aí você fala, mas se eles não têm conhecimento, como é que eles fazem essas coisas todas? Como é que eles produzem uma nave espacial se eles não sabem fazer uma nave espacial? E eles não sabem mesmo, eles não têm conhecimento, se fosse necessário, para projetar uma nave espacial. Mas eles fazem naves espaciais. Como? Devido a uma tecnologia ancestral, vinda antes até da época do Imperador, da época que eles chamam de a Idade das Trevas da Tecnologia, que foi o ápice do desenvolvimento tecnológico humano e que causou também isso levado até uma grande potência, causou a Era da Desgraça depois, e a separação da humanidade, a sua queda e tudo mais. Então, da Era das Trevas, a tecnologia existe, e desse período você só encontra tecnologia assim, em ruína, olha o pratinho para RPG, né? Em ruína, em planetas perdidos, em naves que estão à deriva há milênios, esse tipo de coisa.
E uma dessas tecnologias antigas é o sistema que eles chamam de construção por... como é que eu vou traduzir isso? Vamos colocar assim. Falando em inglês, vamos ver. Não, vamos colocar assim, sistema de construção por modelo. Em que eles têm grandes fábricas, enormes fábricas, que eles chamam de manufactorums, com tecnologia capaz de, se eles tiverem o modelo, desse modelo de construção padrão, eles simplesmente colocam esse modelo na fábrica e a fábrica faz sozinha. Então, Eles pegam o blueprint, né, do exato. negócio Põe e na colocam máquina e a na máquina faz. A mesma máquina máquina automatizada faz o blueprint. E a máquina pode fazer diversas coisas diferentes. Então, ela não é especializada. A mesma máquina que faz nave pode fazer arma, desde que você tenha o modelo certo. Só que eles não têm tecnologia para produzir esses modelos, senão os mais simples. Então, grande parte do culto que os cultos mecânicos fazem é buscar por novos sistemas, por novos modelos, para que eles possam avançar a tecnologia imperial. Esse tipo de avanço tecnológico é permitido. Se você encontrar um modelo, ele pode ser, se ele for julgado seguro, ele vai poder ser produzido em massa. Então é assim que o Império produz inúmeras armas avançadas, naves espaciais, esse tipo de coisa, com essa tecnologia resgatada e pilhada de ruínas que eles não têm mais como fazer. Importante salientar. Inclusive, isso coloca inclusive as armaduras dos fuzileiros espaciais, que são feitas de tecnologia grandiosa, e alguns modelos mais simples eles podem produzir, mas os modelos mais avançados são relíquias, eles não têm tecnologia para produzir. Então, se você tem um Space Marine usando uma armadura modelo 8, por exemplo, a Mark 8, é raríssima, só os grandes generais vão usar. E porque você tem poucas delas na existência, você só tem aquelas que são de relíquias. São armaduras que elas estão aí há 2, 3 mil anos passadas de geração em geração. Então eles têm todo um cuidado religioso e ritual com a tecnologia deles. E acho que isso foi importante falar, já que é um cenário de sci-fi, falar bastante da tecnologia, né? Não, eu acho que é uma das principais, uma das características mais marcantes Do cenário. em Warhammer do que é possível e da relação que você tem, porque é o que a gente disse, é um cenário de ficção científica e quando você tenta, dá até medo de falar que o Warhammer é um cenário de ficção científica. De fantasia sci-fi, né? Um negócio... E aí você tem que colocar essa coisa de é uma fantasia sci-fi, e aí se torna um gênero difícil de caracterizar, né? Fato. Mas ele tem essa coisa de trabalhar de uma maneira que você não vai ver normalmente com a tecnologia, de como é lidar com a tecnologia. Mas eu acho que o que tem que ficar claro é isso, é essa visão que a tecnologia que você tem hoje em dia, você não tem a produção de conhecimento científico livre, assim, avançada, correndo, pesquisas e tal, ou pelo menos da forma como você pressupõe que teria que existir, que você tem a visão religiosa, que, sei lá, que você tá... O computador deu um pau, travou, aí você vai lá fazer o ritual para acalmar o espírito da máquina. Porque ele está aí, né? ofendido. Porque ele está ofendido com o que você vê, você vai lá, você dá o ritual do Ctrl Alt Del. Exato. Né? A gente fica com essas coisas na cabeça, né? Eu fiquei, depois que eu li isso, eu fiquei, cara, Ctrl Alt Del é praticamente um negócio religioso para mim. Eu não sei nem o que faz, eu não sei explicar. Eu sei que eu dou um Ctrl Alt Del e ele começa a fazer tal e já era, né? Mesma coisa, você vai interagir com o espírito da máquina, você faz a prece do Ctrl C e você faz o rito do Ctrl V e a máquina te reproduz o conhecimento. Exato. É mais ou menos por aí. Acho que isso é bem legal, mas acho que a gente deixou bem marcado, então, espero que você tenha entendido essa parte. Uma coisa que eu só queria comentar é uma passagem do livro que eu estou lendo agora, que é o Omnibus dos Ultramarines, que é um dos muitos tipos de fuzileiros espaciais. Você não falou, mas os fuzileiros espaciais dividem em clãs, etc. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bem legal. É verdade, daqui a pouco a gente fala. Agora eu tô vendo aqui, ó. Pois é. Mas que eles têm um momento que, para fazer uma manobra militar extremamente importante, eles têm que pegar um Thunderhawk, que é uma nave de transporte de pessoal e de batalha, que pesa 60 toneladas e tem que diminuir para 40. E aí os caras começam a desmontar a nave pedaço por pedaço, tirar as placas de metal, tirar a armadura, tirar a arma, tirar um monte de coisa para diminuir o peso. Durante todo esse processo, um dos sacerdotes técnicos
presentes, ele fica fazendo uma liturgia, fica rezando mesmo, para pedir para a máquina não ficar ofendida com ele. E os caras que vão para a guerra nessa máquina, antes de entrar, pedem desculpas para a máquina pelo que tiveram que fazer com ela, para que ela não os deixe, para que ela não falhe no momento principal em razão dessa ofensa. Então eles pedem desculpas, eles fazem um ritual para se purificar, depois o sacerdote ele faz um ritual para se purificar e depois ele vai benzer as partes muito do ritual, é importante salientar, é útil. Parte é superstição. Então eles costumam, por exemplo, banhar em água sagrada a placa que vai ser presa no negócio. Isso tem utilidade? Tem, mas assim, científica não. Mas tem utilidade porque lembra que a distorção é um reino de puro pensamento e emoção e que simbologia muda? Pois é. Então, você ter um canhão que foi abençoado pela água do rio em que um santo do império fez alguma coisa, vai carregar consigo um simbolismo que quando isso atirar no demônio vai causar mais dano. É a mesma coisa do que, como eu tinha dado o exemplo, os robôs com a Bíblia. Né? Você pega o robô, enrola ele com a Bíblia e, cara, já era. É um robô gigante sagrado que vai defender o Império contra os demônios. E ele está, de fato, protegido. Sabe, descarregando a fúria do Deus Imperador. E ele vai estar protegido e vai estar descarregando a fúria do Deus Imperador. Porque as pessoas acreditam e porque ele tem símbolos que carregam isso. De fato. Né? E o poder do Orp vai funcionar nesse sentido. É interessante que no filme do Warhammer tem até uma cena que eles estão carregando um estandarte do Império e quando eles chegam na presença de um demônio, o estandarte pega fogo. Essa cena é bem legal. Falando disso, eu vou deixar o trailer aí embaixo nas show notes para vocês verem e tal, sentirem. Aqueles que tiverem acesso, vale a pena dar uma conferida. Não é assim, ó meu Deus, é o melhor filme que eu já vi e tal. Mas se você nunca viu nada de Warhammer, vai dar uma boa ideia para você do que é. É interessante mesmo. Bom, então vamos deixar a tecnologia um pouco para trás e vamos continuar falando do Império. Uhum. Uma coisa que eu acho importante é como é que é a cultura no Império hoje, no 41º milênio. Como vive o cidadão comum do Império? E eu vou responder essa pergunta. Se você tiver dúvidas, Vitor, por favor. Não, por favor, eu estou fazendo as complementações aqui. Muito bem. Então, a vida do cidadão comum, como eu disse no texto inicial, viver nesse tempo é ser um dentre bilhões. O Império é incrivelmente vasto. 1 milhão de planetas, cada um habitado por bilhões de pessoas. É muito vasto. Então, o valor de uma única vida humana é muito baixo. Assim, a grande massa da população imperial vive, sei lá, você pode comparar eles com os trabalhadores da Revolução Industrial. Eles trabalham 16, 17 horas por dia nas manufactorums para cumprir as metas que eles têm que fazer. Eles ganham pouco, eles são mal nutridos, eles são completamente ignorantes, não se tem preocupação em ensinar nada à população, a não ser através do culto imperial e do adepto, que é representado pelo Adepto Ministorum. O Império ele é administrado por um corpo de entidades, como se fossem ministérios, assim, e cada um deles é um dos adeptos. Depois eu vou falar de cada um em detalhes. E o Adeptus Ministorum, ele é o braço religioso do Império. E esses caras são os caras que fazem as missas em massa, que falam do culto do Imperador. E a religião que se desenvolveu através da figura do Imperador é uma religião que foca muito no sacrifício pessoal em nome do Império, no sacrifício em nome do Imperador, na aceitação do seu lugar e na não discussão de dogma. Ele prega que tem até uma frase do culto imperial que foi escrito que é assim: a esperança é o começo da infelicidade. Aliás, tem várias frases de propaganda ideológica, Exato. assim, né? Você tava me falando outro dia. Como é que era? Tinha uma outra que era... Seja forte em sua ignorância. Seja forte em sua ignorância. É umas coisas bem assim, Admirável Mundo Novo, né? De fato. E isso... Admirável Mundo Novo não, 1984, desculpa. 1984, confundi a referência. E uma coisa curiosa, você vai pensar, nossa, que regime opressivo e absurdo. É um regime opressivo e absurdo. Contudo, enquanto aquele cidadão imperial tiver fé no imperador, enquanto ele for ignorante, ele não vai poder ser tocado pelos deuses do caos. Ele não vai nem sequer conhecer que eles existem.
Enquanto ele for viver uma vida de sacrifício, o Deus dos prazeres proibidos não vai poder encontrá-lo. Enquanto ele viver uma vida de submissão, o Deus do sangue não vai encontrá-lo. Então, o Nurgle é mais complicado, mas o fato é que eles tentam manter, enquanto este seguidor aceitar a sua morte e sua insignificância, o Deus da doença e da decadência não vai alcançá-lo. Porque ainda que ele fique doente e decadente, ele vai aceitar o seu fim. Muito boa. Enquanto ele se recusar a buscar conhecimento e for forte em sua ignorância, o Deus dos segredos proibidos não vai alcançá-lo. E dessa maneira, o cidadão imperial, ele vive numa situação de confortável ignorância dos perigos que o cercam. Eu ia falar que isso é... Eu já tinha dito num escudo do mestre passado, a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ler Warhammer é... Tá bom, quando que a gente joga com a rebelião? Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei, ok, nós temos o Império, automaticamente você pensa, espaço, Império, rebelião. É onde a gente entra, né? E aí você começa a ver e você vê que não, cara, que é necessário. É ruim com ele, pior sem ele. E você acaba, muitas vezes, né, exceção aí a um RPG da série, mas você acaba sendo um cara que tem que manter essa ordem. Você acaba jogando com um personagem que é pró esse regime, né? A sua luta é justamente por manter as coisas nesse status. De fato. E isso é uma coisa muito interessante, porque mais de um inquisidor, nos livros, eles comentam que se o cidadão imperial comum tivesse noção de todas as ameaças que o Império encontra, todas as ameaças externas, os alienígenas, os demônios, os hereges, ele enlouqueceria. Se ele tivesse noção do perigo que ele está correndo e da sorte que ele tem de estar vivo. Então essa é a vida média de um cidadão imperial. Ignorante, malnutrido, explorado, e com uma propaganda religiosa massiva em cima dele. Isso significa que não tem religiões? Que não tem rebeliões? Claro que tem rebeliões. Com uma frequência até. Você tem mundos mais prósperos, menos prósperos. Você tem mundos em que o trabalhador não é tão ferrado assim. Você tem mundos em que ele é. Isso vai variar muito da administração do mundo, da competência, da corrupção e de todos os fatores humanos envolvidos. Mas você tem rebeliões, você tem pessoas que lutam contra, assim, na mesma proporção que você tem o servo fiel e do imperador. O cara que vai preferir mesmo ser ignorante, vai preferir morrer do que rebelar-se contra o imperador. Isso tem muito. E isso, eu diria que o heroísmo em Warhammer, e é legal quando você joga no RPG, tá um pouco nisso, sabe? Em você ver que você é menor do que o todo, e você se sacrificar pelo Império. Isso é muito legal no RPG. É muito bom, né? Eu gosto de Warhammer isso. Você pega esse regime e tal, e aí você fala, tudo bem, eu sou um cara que luta em prol disso tudo. E você coloca numa tal perspectiva que você é o herói mais foda da galáxia, né? Exato. É o segundo jogo de RPG que eu vejo que torna alguém que poderia ser facilmente caracterizado como um vilão num herói, não só um herói, assim, um herói no maior sentido do que é ser um herói. Uhum. Né? De heroísmo mesmo. É um dos poucos RPGs que como eu disse, é o segundo RPG que eu já vi fazer isso, eu acho fantástico. É uma coisa que sempre me atraiu demais quando eu descobri o Warhammer. Por curiosidade, qual que é o primeiro? A Inquisição da Aemon. Ah, certo. Que você joga no papel da Inquisição e você tá caçando demônios literalmente. Você transforma a Inquisição em heróis de AD&D. Interessante. Foi o primeiro jogo que eu vi que me trouxe esse tipo de visão. Um pouco mais para falar do cidadão comum, né, no Império que, bom, o Império não é só composto de cidadãos comuns. Você tem cidadão comum, você tem uma casta nobre mesmo. São pessoas que detêm poder econômico e poder político e, de certa forma, até poder militar. Esses caras, eles têm em seus planetas, são os donos das manufactorums. Só para o pessoal ter uma ideia de como é que é uma cidade, por exemplo. O Império, ele se divide em vários tipos de planetas. Devido ao seu tamanho tão vasto, o Administratum, que é o Adeptus Administratum, que é
o braço administrativo do Império, ele divide. Então você tem os mundos, por exemplo, considerados que são os mundos bestiais. O que é um mundo bestial? Imagina um mundo que está ainda em Cidade da Pedra, ou pouco avançado, meio indígena ainda, mas o Império chegou lá, viu que tinha umas tribos lá, catequizou os caras, jesuíta style, com o nome pela palavra do imperador, e deixou eles lá. O Império não tem interesse em desenvolver um planeta, não sei se seja necessário. Gasta recursos, meu irmão. Eles deixam lá. E desde que, e todos os planetas sob o jugo do Império tem que ter, paguem os impostos imperiais. Então, por exemplo, num planeta que tenham guerreiros, e esses planetas bestiais, normalmente, eles fazem com que os seres humanos lá sejam extremamente resistentes. É o cara que ele vai ter que caçar um tigre dente de sabre no café da manhã, mandar um dinossauro no almoço, matar uns 20 caras da tribo rival para dormir mais um dia. Então, imagina o quanto porradeiro esse cara é. E aí, por exemplo, de tempos em tempos, vai lá o Império e fala, olha, vou pegar aqui tantos mil soldados para servir no meu exército. Que é e esse vai ser o imposto que vocês vão pagar pro Império. E os caras pagam. Se não pagarem, sofrem as consequências. A gente estava um tempo atrás lendo quadrinhos de Warhammer, né? Uhum. E a gente encontrou um muito legal, e esse é justamente o começo da história. Quando você tem vários... Parecem uns gladiadores lutando, né? Uhum. E aí uma narração meio em off, você não sabe quem é que tá falando. E aquela coisa, os guerreiros lutando e tal. E aí o cara fala, mas o cara desse clã, ele é muito forte, não sei o que. Você não tá vendo quem tá falando, né? E aí, em determinado momento, os caras... Um cara que se destaca, né? Que você vê que obviamente vai ser o protagonista da história. Ele para e fala, eu não vou mais lutar para divertir vocês, eu não sei quem vocês são, se vocês são deuses ou o que são, mas eu não vou mais fazer isso e tal, se você tiver alguma coisa, vem aqui me encarar. E aí eles, tudo bem, abrem lá as portas e vão pra pegar o cara, né? E o cara olha pra eles e fala, o que vocês são, né? Eles falam, nós somos guerreiros. Aí ele pergunta, que tipo de guerra precisa de guerreiros como vocês, né? Porque o cara é grande e forte, mas ele vê pessoas que estão o dobro dele. Então eu acho que dá muito essa característica, né? Essa história, eu não lembro qual que é o nome desse quadrinho. Damnation Crusade. Damnation Crusade. Ele é o quadrinho mais didático que eu li de Warhammer. Se alguém tiver acesso, pode ir atrás. Tem na Amazon, eu acho. Nossa, ele é muito legal. Ele é didático, literalmente didático. A impressão que você dá é que é um quadrinho feito para mostrar para você como funciona o Adeptus Astarte e como funciona as diversas raças que estão aí tentando te matar. Por aí. Mas fica a dica. Pois é. Então, e você tem planetas como esse, os planetas bestiais, você tem os planetas medievais, que, bom, são planetas vindos do estado medieval mesmo, que passaram pelo mesmo processo, e que muitas vezes tem aquela coisa, o rei do planeta ele é rei porque ele recebeu uma espada de energia do Império, passada de geração em geração. Ou então a guarda do rei daquele planeta, que paga os tributos, tem armas de fogo, metralhadoras. Você sabe que eu acabei de pensar num jogo de RPG super legal com isso? Sério? É tipo uma fantasia, assim, nesse estilo aí o cara tem uma espada diferente, ele domina tal, e você começa jogando um jogo de fantasia medieval e depois o mestre informa que é um jogo de Warhammer. Pois é. Acabei de pensar nisso. Seria muito legal. É uma ideiazinha legal pra uma saga, assim. Fica a dica. Fica a dica. Bom, e aí você tem os mundos agrícolas. Imagina então um planeta inteiro dedicado a produzir comida. Com a maior tecnologia que o Império tiver para produzir comida. E por que você precisa de um planeta inteiro para produzir comida? Porque em outros pontos do Império, você vai ter um planeta inteiro que é uma fábrica. Em que as pessoas vivem, nascem e morrem trabalhando na fábrica, sem nunca ver a luz do sol. Porque o Império precisa que sejam produzidas coisas para manter suas guerras funcionais, para manter o Império vivo, para manter a humanidade viva. Você tem planetas, esses são talvez os mais civilizados, em que vocês têm o que eles chamam de cidades colmeia. Então são cidades que, assim, muitas vezes se estendem por um continente inteiro. Então, em diversos níveis, se estendem para o céu, para baixo, a quantidade de gente é incalculável. E que a nobreza vai viver perto da atmosfera, mais limpa,
mais bela, uma vida de luxo, enquanto você vai ter as manufactorums no meio, lá embaixo, no meio daquele lixo tóxico, você vai ter a galera que não tem dinheiro no Império, mutantes que sofreram mutações pela presença dessas toxinas, caras que não têm onde morar, caras que não têm onde viver, o scum, né, tipo, mais baixo do Império vão estar lá, na mesma cidade. Então o Império ele é um lugar muito eclético nesse ponto também. É assim que é mais ou menos a vida no Império. Tecnologia a gente falou. O tamanho do Império a gente comentou. São mais de 1 milhão de planetas, mais ou menos. O Império ele é expansionista. Pela sua vastidão, é muito comum que ele esteja em um local combatendo desesperadamente para segurar alguns planetas de uma invasão tiranídea, enquanto em outro ele parte numa cruzada para conquistar uma parte do espaço inexplorada. É grande demais para se ter uma... Não se tem um controle tão unificado. Se tenta, mas não se consegue. E como é que é a estrutura funcional do Império da Humanidade? Que é dividido nos Adeptos, que são o Adeptus Administratum, o braço administrativo do Império, em que você tem legiões e mais legiões de caras que estão lá para fazer burocracia. Um exemplo que ele dá é que um adepto de baixo calão é um cara que ele vai nascer, viver e morrer na sua mesa. Ele vai ter comida entregue para ele lá, ele vai fazer as necessidades dele lá, ele vai ficar vendo papéis, ele vai ser ensinado lá, ele vai nascer, viver e morrer na mesa dele. E ponto. Inclusive, alguns ficam até acorrentados aos seus lugares, é complicado. Isso é bem legal. E não para que eles não saiam, mas acorrentam os caras para que eles não se percam. Foda, como assim? Bom, imagina que o tamanho de uma estrutura do Administratum. Você vai ter um continente inteiro que é um arquivo de um planeta que vai ser um arquivo de, sei lá, comida que você mandou para o setor tal. E você vai ter o cara que vai ficar lá. E agora imagina se você chega para esse cara num arquivo do tamanho de um continente, lembra da escala, gente. E te falam, olha, eu preciso que você encontre, e eles fazem isso, eu preciso que ou podem fazer isso, eu preciso que você encontre os relatórios de quanta comida foi enviada para o setor tal no ano tal. E o cara vai passar. E é muito comum que esse cara passe, não ele, mas a família dele, gerações buscando esse documento. E o tamanho da administração e dessa burocracia burra e absurda é tamanho que quando finalmente o bisneto do cara encontrar esse documento, não se sabe mais por que mandaram procurar nem para que ele servia. Que também dá uma história legal pra caralho. Né? Uma busca de uma família de gerações e gerações através de um documento inútil. A aventura pode começar com você encontrando o documento e depois a grande pergunta é pra que você precisa dele. Verdade. Um exemplo que o livro dá é que o Administratum ele é tão massivo em seu tamanho que um erro de um adeptus, que é de um dos funcionários, o cara que assine uma requisição errada, ele vai deixar um planeta morrendo de fome, ou um setor espacial morrendo de fome, enquanto a comida vai ser enviada para um setor deserto. Porque ele assinou o lugar errado. E ainda que você tenha computadores trabalhando nisso, eles chamam os computadores em Warhammer de cogitators. E eles chamam os programas de sistemas de lógica. Ainda que você tenha esses cogitators trabalhando ininterruptamente, a decisão ainda tem que ser tomada por um ser humano em certas fases, e a escala é tamanha que nem com a ajuda das máquinas você consegue. Então você tem setores espaciais que são melhores ou piores administrados, mas uma coisa importante é que o Império ele está soterrado num mar de burocracia inútil. Então, isso é uma história recorrente, sabe? Às vezes um planeta vai passar fome por 2 décadas porque aumentaram os impostos desnecessariamente. Esse tipo de coisa acontece. Para mostrar que o Império não é tão bonzinho assim, né? Ele é um regime ditatorial absurdo. Bom, esses são o gente fina pessoal do Administratum, que também é responsável por cobrar os impostos do Império, é bom dizer. Então é comum que esses caras, uma coisa importante é que todo o planeta imperial, ele tem um governador imperial lá, que vai manter a ordem e que tem poder do Império.
Normalmente é alguém local, mas ele é conhecido como governador imperial. Ele é o governador do planeta. E, por exemplo, se um governador começa a não cumprir a cota, vai um cara lá do administrado e vai depor o cara e pôr outro no lugar. Se o planeta começa a não ser mais lucrativo, ele vai parar de receber defesa do império. Vocês não podem pagar os seus impostos? Tudo bem, a gente não vai colocar a nossa frota de exércitos aqui, vocês vão ser mortos por aliens. Esse tipo de coisa. O que é justo, diga-se de passagem, levando em conta o que é o império que eles se propõem. Porque não é uma coisa arbitrária. Até porque. Cara, pera um minutinho, sua voz ficou muito ruim agora. Melhorou? Melhorou, pode continuar. Tá. E não é uma coisa arbitrária. Porque se esse planeta não é capaz de carregar o seu próprio peso, talvez o Império não possa sustentar o peso desse planeta. Não me levem a mal, não existe pessoas riquíssimas com riquezas suntuosas, mas tem que se manter a ideia de escala. Bom, então esses são o Administratum. Você tem o Ministorum, que é o braço religioso. Eles já foram, por uma época, a facção mais poderosa do Império. Durante o ano 30.000, em 36.000 houve um golpe religioso e o Império foi dividido em dois. Tem toda uma história religiosa, teve várias cruzadas e tal. Teve um cara que assumiu como ditador do Império, depois ele foi derrubado. Teve uma reforma religiosa trazida por Sebastian Thor, que é um santo do Império, que hoje o Império, muito do que ele é hoje, foi estruturado pelo Sebastian Thor em 36.000 e pouco. Então tem toda uma história por trás disso. Sebastian Thor. Sebastian Thor. Bom nome. Tem muito bom nome nesse cenário. Mas e o Ministório, então, ele é responsável por espalhar a fé imperial, por reconhecer os diversos cultos ao Deus Imperador. É importante dizer que, embora a heresia seja perigosa, eles são razoavelmente lenientes com os diversos cultos que vão surgir no Império tão vasto. Eles são basicamente a galera religiosa. Aí você tem os adeptos Astra uma coisa legal do Ministorum, não posso esquecer. Diga. Que o Ministorum, eles também treinam e faz parte deles uma facção conhecida como as Adeptas Sororitas. São as irmãs da batalha. São as freiras de guerra. Sim, as Battle Nuns, originalmente. Battle Nuns. E que não podia faltar, né? Mas depois eu vou falar mais delas, quando chegar na Inquisição. Então depois você tem os Adeptos Astra Telepática, que é a facção do Império que cuida dos usuários de poder psíquico. No Império, ser um possuidor de poder psíquico, não todo mundo pode aprender poder psíquico. Você nasce com poderes psíquicos, é uma mutação. Tem um gene que pode ser isolado, inclusive, que é o Psy-Gene. E quem é catalogado com esse gene, automaticamente, ou não tão automaticamente, depende do quão organizado é o mundo e tudo mais, mas ele, assim que possível, ele vai ser apreendido pela Inquisição e colocado em um dos grandes que eles chamam de naves negras, que circulam o Império coletando esses usuários de poder psíquico, que são aprisionados e levados de volta para a Terra, onde eles vão ser julgados, e os que forem mais poderosos e mais estáveis e mais capazes de resistir à influência da distorção, que aqueles que podem resistir aos sussurros dos deuses malignos e à possessão de um demônio, esses são treinados e se tornam usuários de poder psíquico sancionados pelo Império. Os demais são sacrificados ao Imperador. Quer eles queiram ou não. Bem legal. Então, e o pessoal do Astra Telepática cuida de tudo isso, eles também cuidam da comunicação. Outra coisa importante. Como é que é feita a comunicação entre planetas? Você não tem tecnologia para comunicação mais rápida que a luz, para viagem mais rápida que a luz. Então a comunicação é feita com um cara com poder psíquico aqui, ele vai mandar uma mensagem através da distorção que um cara com poder psíquico do outro lado recebe. Que eles chamam de astropatas. Astropaths, né? Que, os astropaths. inclusive, para aqueles que leram que leram é ótimo. Que ouviram a nossa sessão de jogo, a gente faz o pedido para mandarem reforços através de uma dessas. Exato. Que é a única maneira viável de comunicação de longas distâncias pelo Império. E até nisso tem um fator religioso, porque cada Astropath interpreta a mensagem de uma maneira diferente. Então tem um cara que vai estar lá batucando nos tambores para entrar no transe psíquico e mandar mensagem, e o cara que recebeu vai jogar búzios e vai ler nos búzios a mensagem.
Nada mal. Então você tem esse fator ainda simbolístico envolvido. Aí você tem os adeptos árbites, que são os juízes do Império, a força legal, o braço que mantém a lei imperial, que é muito rígida, é bom dizer. Então esses caras, imagina o juiz Dredd. Imaginou? São esses caras. Então é um cara que eles não são. Muitos planetas têm uma facção pequena dos árbitros e mantém e tem uma polícia local, qualquer coisa assim. Os árbitros, eles mantêm a lei imperial. Então você tem a lei comum, sei lá, um planeta X pode ter suas leis, dane-se, desde que elas não conflitem com a lei imperial. Agora, sei lá, um assassinato comum não vai ser investigado por um membro do Adeptus Arbiters. Vai ser investigado por alguém da polícia. Um árbiter que viu um assassinato comum, foda-se. Mas, se ele verificar uma violação à lei do Império, ele verificar uma heresia, um culto, ele verificar uma venda de um produto que o imperador proíbe, como por exemplo tecnologia Xenos, quem vai atrás é ele. E são caras muito mais bem treinados que o comum, são caras que eles vão ter conhecimentos em tática militar, são ferrados, é o juiz, e eles são a lei. O título de um membro dos Adeptus Arbiters é Judge, porque ele é a lei. I am the law. Exato, é muito baseado no Judge Dredd, os Adeptus Arbiters. Só pra saber, eu não conhecia esses caras. Tem algum jogo. Não, primeira vez que eu escutei falar, até o Ministório, Administrar, Atuação Telepática, eu sabia. Eu tava esperando você falar deles que eu falei, não conhecia. Tem algum dos jogos que você joga com ele? No Dark Heresy você pode Dark jogar. Heresy? Pode jogar Foi que eu perguntei se no Dark Heresy poderia. Exato. Dark Heresy, pra quem não sabe, é o RPG que você joga como um membro da Inquisição. E o curioso é que tem o Dark Heresy e o Dark Heresy Ascension, que é o Dark Heresy Epic Level, né? E no Dark Heresy normal você joga como um juiz de rua. Você é um juiz com de carreira, é bem, sabe? Enquanto no Ascension você vai jogar com um Judge Magister. Você tem o poder de um sistema legal inteiro às suas costas. Você condena planetas à morte. Você depõe e coloca governadores a seu bel prazer, porque você é mesmo a lei. Louco. Pois é. Então esses são os Adeptus Arbiters. Então, sobre a administração do Império ainda, é importante dizer quem que manda nessa coisa toda. Hoje, com o Imperador no seu estado de coma, quem manda são as pessoas conhecidas como os Grandes Lordes da Terra, os High Lords of Terra, que são basicamente o líder do Administratum, o líder do Ministorum, o líder dos Atlas Telepática, o líder dos Arbiters, o líder do Cultos Mecânicos e por aí vai. Então, o líder de cada uma das grandes facções do Império mandam no Império inteiro, lá da Terra distante, pelo menos na grande escala, né? E por fim, o último grupo dos adeptos são os adeptos Astartes, também conhecidos como Space Marines. Como fuzileiros espaciais. Eles tinham que ter um nome incrivelmente estiloso, né? Adeptos Astartes. E como é que é a ideia? Os adeptos Astartes, eles são a principal... antes de falar deles, eu vou deixar o teaser aqui, eu vou falar do poder militar do Império. Porque eu acho que é importante antes dos Astartes. Bom, então o Império é tão vasto. E qual é o poder militar do Império? Cada planeta tem a sua força de defesa planetária. São soldados locais treinados com diretrizes imperiais para defender o planeta no caso de invasão. O que é razoavelmente comum, ou no caso de rebelião, eles estão sob ordens diretas do governador planetário, ok? Ok. Bom, e esses caras estão aí. Bom, enfim. Aí você tem o que o pessoal chama de o martelo do imperador, que é o exército imperial, a armada imperial. Originalmente eles chamam de The Imperial Navy, né? Enfim. Você tem vários locais, mas é Imperial Guard, a guarda imperial, perfeito. A guarda imperial, o martelo do imperador. Pensa num exército comum como nós temos hoje. Assim, só que bilhões, trilhões de soldados. Aí você vai chegar no tamanho do que é a Guarda Imperial. São eles que lutam a grande maioria das guerras do Império. E a Guarda Imperial ela é recrutada em todos os planetas do Império. Todos os planetas têm que cumprir uma cota nos seus impostos de soldados para servirem na Guarda Imperial. Esses caras estão armados com tecnologia razoável, então eles têm tanque de guerra, têm naves
de tamanho absurdo. Uma nave de guerra imperial, depende da classe dela, pode ter quilômetros. Então imagine o tamanho da coisa, né? E esses caras, eles lutam a maioria das guerras contra aliens, contra rebeldes, contra o que precisar lutar, a Guarda Imperial vai estar lá. E a Guarda Imperial vai estar lá e vai morrer aos milhares. Os grandes comandantes da Guarda Imperial, os seus generais, os seus brigadeiros e por aí vai, eles não se importam em absoluto com a vida de meia dúzia de, sei lá, o quê? 600 mil soldados vão morrer, mas a gente vai ganhar 1 metro de trincheira? Não importa. Não é um número considerável. Umas críticas que os rebeldes e os hereges fazem ao Império é que é muito comum que você tenha jovens, nos seus 20 anos, nos seus 15, 20 anos, que são tirados de seu planeta, dão um fuzil laser na mão desse cara, que eles chamam de uma LAS weapon, um fuzil de LAS na mão desse cara, jogam ele num planeta do outro lado da galáxia, que ele nunca ouviu falar, onde ele vai morrer sem poder ter vivido direito, onde vai lutar o resto da vida dele até a morte. E isso acontece no Império o tempo todo, e isso é necessário para a existência do Império. Ou pelo menos assim diz a propaganda imperial. E você tem os mais diversos regimentos, você tem armamento que esses caras usam, mas eu vou falar do armamento do Império depois. Então, assim, o grosso do poder militar do Império está na Guarda Imperial. E por que eles são chamados de um martelo do Imperador? Porque o poder de fogo que esses caras são capazes de conjurar, se necessário, é absurdo. São caras assim, os tanques de guerra desses caras demolem montanhas. Os cruzadores de batalhas, por exemplo, os Imperator Class Battleships, sei lá, pensa no negócio tipo Battlestar Galactica pra mais, sabe? Boa. E você bombardeia continentes inteiros com o poder de fogo desses caras. Daí o nome, o Martelo do Imperador. Agora, esses são parte dos soldados do Imperador. Os seus maiores soldados, a elite da elite, são os Adeptos Astartes, os fuzileiros espaciais. São aqueles soldados que vêm lá da época da heresia, que são humanos. É importante dizer que eles não nascem assim, eles são humanos normais. Cada um dos capítulos, já vou falar disso, recruta de uma maneira diferente, mas normalmente eles são guerreiros ferozes em planetas que o cara tem que sobreviver uma vida extremamente difícil para chegar à idade adulta, que seja, assim, são grandes guerreiros, grandes gladiadores, pegam um desses caras, vão treinar esse cara até o limite, vão pegar esse cara e vão fazer uma série de cirurgias nele, vão colocar nele o que eles chamam de a glândula progenoide. Essa glândula ela vai trazer a semente genética dos outros Space Marines antes dele, tanto que eles precisam delas para fazer novos Space Marines, então é muito comum que quando cai um fuzileiro espacial em batalha, os apotecários, que são os médicos deles, vão até lá, recuperam a glândula progenoide para poder pôr em outro humano. Não que eles não possam produzir novas, mas a tecnologia é difícil, é complicada, e eles acreditam que o valor de um guerreiro passa para o próximo. Então um grande herói que morreu em batalha, quando ele é tirada a progenoide dele, passada para um novo guerreiro, se espera muito desse guerreiro, porque ele é um descendente dele. E imagina-se que ele vai herdar parte da habilidade do guerreiro anterior. Então, Bem legal também esse conceito para colocar. pois é, né? Para fazer um personagem. Fica bem interessante na hora de criar. Os Space Marine, os fuzileiros espaciais, eles têm muito de guerreiros monges, se você for pensar. Mas enfim, primeiro, como eles são modificados geneticamente, implantes cibernéticos são feitos neles, é dado para eles uma armadura de energia. É difícil traduzir Power Armor, né? A armadura do poder. Zordon deu para ele. Power Armor não dá para traduzir, gente. Se alguém tiver uma ideia para traduzir, me avisa. Uma poderosa armadura. Nossa. Armadura Ah, vai, ficou legal. Enfim, dão para eles uma Power Armor, que é o ápice da tecnologia imperial do passado, então muitas vezes elas são grandes relíquias. O cara é treinado num regime de combate absurdo, ele é colocado por treinamentos que matariam um humano normal tranquilamente. Eles correm distâncias que matariam um homem de cansaço, eles lutam por dias sem comer ou beber, para se tornarem os mais perfeitos guerreiros possíveis. E
e que esses caras equipados com o que há de melhor das armas do Império, então eles vão ter acesso às tecnologias mais caras, mais imponentes, são, enfim, os adeptos Astartes. Né? Ao final disso tudo, ele se torna, por fim, um fuzileiro espacial. E esses caras, como é que é a organização deles? Lá na Heresia, quando, após a derrota do Imperador, após o Imperador ser mortalmente ferido e colocado no Trono Dourado, um dos Primarchs, que era o Robilt Guilliman, ele que era o mais legalista, ele era o mais certinho dos Primarchs, vamos colocar. Ele é paladino dos Primarchs. Ele foi o cara que praticamente sozinho conseguiu manter a unidade do Império. E ele fez uma série de mudanças para que o que ocorreu na heresia não mais pudesse ocorrer. A primeira mudança que ele fez foi o Second Founding, a segunda fundação. Que a primeira fundação foi quando o imperador criou as legiões de fuzileiros. Na segunda fundação foi determinada pelo Robolt Guilliman. Os outros Primarchs que ainda estavam vivos, porque muitos morreram na heresia, concordaram. E as legiões de dezenas de milhares de fuzileiros foram divididas em capítulos. Cada capítulo poderia conter apenas e tão somente 1000 guerreiros. Nunca mais, nunca menos. Para que nenhum homem na galáxia controlasse tamanho poder quanto uma legião de centenas de milhares de fuzileiros espaciais. Inteligente. Para que maneira que uma rebelião como a heresia não mais acontecesse. Então, hoje os Marines são divididos nos seus capítulos. Tem os capítulos originais e fundadores, que são descendentes das 9 legiões que permaneceram leais ao Imperador. E aí você vai ter os Ultramarines, os Lobos Espaciais, os Punhos do Imperador, e por aí vai, tem muitos deles. O que me lembro agora, né? Blood Angels, né? Os Anjos Sangrentos. Os Anjos de Sangue. Anjos de Sangue. Os Anjos de Sangue, por aí vai. E cada um desses capítulos, eles lembram muito uma ordem monástica, por assim dizer. A maioria deles tem um planeta que eles chamam de planeta natal. Lá fica a principal estrutura deles e eles costumam recrutar os seus guerreiros de lá. Então é aquela coisa, tem uma parte do planeta que é tribal, guerreiros e tal, e outra parte extremamente desenvolvida. Mas depende muito de capítulo para capítulo. Por exemplo, o livro que eu tô lendo, ele descreve bem legal um deles, né? Que é o livro se passa no planeta que é a sete do... Fenris, que é a sete dos Space Wolves. E eles têm essa coisa de serem caçadores e tudo mais. E aí começa... é todo o clichê junto, sabe? É um planeta gelado, sabe? Dá aquele clima meio de vikings, de Escandinávia, coisas assim. Eles não chamam seus capitães de capitães, eles chamam de Jarls. Chamam de Jarls. Começa com um dos caras caçando lá um animal e enfrentando ele com as mãos nuas. Sabe, é bem assim, é bem característico mesmo. E a toda hora eles estão falando, inclusive as pessoas que moram no planeta interagem com eles e falam, né? Se eles queriam pessoas quietinhas, não deviam ter vindo aqui para Fenris, porque nós somos guerreiros e lutadores e orgulhosos e nananã. E você vê que tem toda a característica do próprio chapter, né, nesse esquema. Pois é. Então, o mundo natal de um capítulo define muito de como serão seus guerreiros, e cada capítulo tem uma personalidade muito única e filosofias muito únicas de como abordar a guerra. Então, enquanto um Space Wolf, um lobo espacial, ele vai matar a sua presa, ele vai fazer o que for necessário para matar a presa, e dane-se. Um Ultramarine, ele vai seguir os ensinamentos de Robolt Guilliman, que estão escritos no Codex Astartes, é um livro de estratégia militar escrito pelo próprio Robolt Guilliman, e que, pelo que dá a entender no livro, tá tudo ali. Tudo que você pode imaginar que vai acontecer numa guerra, ele escreveu ali como é o melhor jeito de fazer. E os Ultramarines seguem o livro, assim, à risca. E esses caras, na sua maneira de fazer a guerra. E não só na maneira de fazer a guerra, mas também de como se comportar. Você tem capítulos como os Templários Negros, Templários Escuros, não sei, que eles são fanáticos religiosos pelo Imperador, eles não admitem a existência do mutante de maneira nenhuma. Enquanto você tem capítulos como os Salamanders, que são mais humanistas e querem ajudar as populações, assim como os Ultramarines também. Então você tem toda essa diferença filosófica, como de monges
mesmo, de monastérios diferentes, de ordens diferentes, todos unificados pelo culto ao Deus Imperador e e o serviço ao Deus Imperador, mas cada um com características muito diferentes e há muitas vezes biológicas mesmo, porque como cada um deles descende de um dos 20 de um dos Primarchs, e a semente genética é passada, eles têm características próprias. O pessoal dos Space Wolves, eles parecem lobos, assim, eles têm dentes, garras, presas, assim, são os caras bem bestiais. Enquanto os caras dos Ultramarines, eles são aquele cara grego, sabe? Visual do cara grego, aquele queixo quadrado, aquela coisa bem enrolada e tal. Porque o Primarch deles era assim. E isso se passa também entre eles. Então essa é a maneira como eles são divididos. É interessante que isso meio que tira pra gente aquela impressão que todo Space Marine que você vê, ou qualquer um que você vai jogar, vai ser um monte de músculos com uma arma que é, sei lá, muitas vezes maior que ele mesmo, um canhão do tamanho do tronco, e que sai por aí atirando, e badam, 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 mata tudo. Não é bem por aí, né? Você vê que tem uma personalidade, tem um que você... A gente vai falar disso quando a gente falar mais dos jogos de RPG separado, mas se você fizer um grupo com 3 ou 4 Space Marines de chapters diferentes, você vai ter uma interação muito grande, inclusive uma parte do roleplay, com cada um tentando expor a sua visão, ou tomar a atitude que para ele é a mais correta. Você vai ter uma área muito rica e muito interessante colocando no meio, né? De fato, porque tem capítulos que são muito antagônicos em suas filosofias. Completamente. E isso é uma questão interessantíssima dos Space Marines, dos fuzileiros, conhecidos como os melhores do Imperador, os escolhidos do Imperador, os filhos do Imperador. E o título que dão a eles, eu acho que isso é muito legal, que eles são os Anjos da Morte do Imperador. E por que eles têm esse nome? Eu tenho um quadrinho que eu acho que explica isso muito bem, que conta a história de um fazendeiro, que ele está num planeta medieval, a vida dele é cuidar da fazenda dele, rezar na igreja do Imperador nos finais de semana, servir o Lorde Feudal dele e cuidar da família dele, da mulher dele, dos 3 filhos dele. Ele é um cara completamente simples, assim, e um belo dia ele tá lá no planeta dele e o planeta dele é invadido por orcs, que começam a queimar tudo. Então o mundo desse cara cai, né? Ele tenta fugir com a família dele, mas queimam a igreja, queimam o Lorde dele derrotado. E então, quando ele tá fugindo, ele olha pro céu e ele vê como, assim, lágrimas de fogo descendo pelo céu, que são os dropships, né, as naves para deixar os Space Marines, os fuzileiros espaciais, no planeta. E aí sai um capítulo que são os Templários Negros e manda a guerra para cima dos orcs e aniquilam com os orcs e com metade do planeta junto. Mas eles matam todos os orcs e vão embora. E a impressão que esse cara tem é que eles são anjos enviados pelo Imperador para salvar o povo dos demônios que foram enviados pelos orcs. E ele, a partir de então, reza todos os dias para que os anjos nunca voltem. Muito bom. Então, acho que é um quadrinho que ele passa muito bem essa ideia do que é um Marine para a população comum. Aliás, nesse aspecto... Quando a gente jogou o Deathwatch, a gente tinha muito disso, né? De sentir essa coisa do... Você descrevia, vocês estão andando e as pessoas não encaram vocês diretamente. A gente chegava num lugar que estava tendo a invasão e começava a lutar e os caras subiam a moral do povo e falava... Não, que eles chegaram, nós temos a esperança, nós vamos conseguir. Aí algum deles ia conversar com a gente, falava, perdão, meus lords, se eu puder falar com vocês. Aí você vê todo o respeito, né, que se deve a essas figuras. E de fato, porque um fuzileiro espacial, para o cidadão do Império comum, ele é quase uma figura mítica. A maioria do Império nunca vai ver um fuzileiro na vida. E se vê, problemas, porque significa que ele foi necessário naquela região. Verdade. Então, eles são... E ao mesmo tempo, eles são responsáveis para manter as maiores ameaças contra o Império afastadas. Porque por mais que eles não tenham bilhões em seus números, cada Astartes equivale por centenas de soldados comuns. Tanto em seu treinamento, na sua capacidade de matar... Victor?
Fala, cara. Deu uma soluçada o Skype aqui, parece. Ele parou e voltou. Tá, que parte que parou? Parou quando a gente tava. Foi no finalzinho, foi os últimos 5 segundos de conversa. Tá bom. Bom, então, e eles... Tá, mas peraí um minuto. Tá gravando ainda? Tá gravando ainda. Tem certeza? Tá escrito aqui, recording in progress. Tá bom então, que eu caí e voltei, mas como é você que tava hosteando, Pode então ser, só vai exato. estar eu caindo e subindo. Exato. Então, então, eles são figuras míticas para a grande parte da população, e eles são figuras de um heroísmo, eles simbolizam tudo de bom que há no Império, por assim dizer. Eles são uma figura, o povo os vê como heróis, e eles são heróis, porque um fuzileiro espacial, ele luta pelo Imperador. Ele não vai pensar duas vezes em se sacrificar, se ao fazê-lo ele vai salvar, ele vai servir o Imperador. Tem e assim, eles lutam contra inimigos que ninguém mais poderia derrotar. Por mais que o martelo do Imperador, a guarda imperial, seja potente, tem coisas que eles não podem vencer. Quando a guarda falha, os marines são enviados. Quando eles não são enviados juntos, né, quando os fuzileiros não vão junto. No livro que eu estou lendo agora, por exemplo, está acontecendo uma invasão tiranídea de um planeta, que são os aliens lá, os Xenos que parecem Zergs. Está tendo uma invasão tiranídea, eles estão lutando, tem lá uma galera dos fuzileiros, e as missões, e aquelas missões assim, vocês não têm que entrar no meio de um exército de mais de 1 milhão de aliens que está cercando a cidade para tentar matar a inteligência que está comandando a maioria deles. É uma missão só de ida. Vão 5 de vocês não vão voltar. Eles não pensam 2 vezes, eles vão. Eles vão cumprir a missão. Não existe a falha no vocabulário de um marine. Então é muito comum, durante o combate, um Space Marine ele pode perder um braço e ele vai continuar chutando o inimigo dele. Eles só vão parar de lutar quando eles estiverem efetivamente mortos. Eles só vão desistir. Eles não desistem. Eles são biologicamente incapazes de sentir medo. Parte das suas alterações é essa. Então eles não são capazes de sentir medo. Eles lutam mais do que qualquer um poderia lutar, e é de um heroísmo as histórias desses caras impressionante. Eles abandonam tudo. Eles farão o que for necessário para servir o Imperador. E são a maior arma do Imperador. Agora, e uma coisa interessante que eu acho que já que é um cenário que a guerra é tão importante, é o armamento do Império. Interessante. Aí o bicho pega. Com que o Império mata todo esse povo? Pois é. A arma mais comum no Império, curiosamente, são armas laser. O que eles chamam de las guns, as armas de las. É a mais comum, elas são feitas aos milhares, aos milhões e distribuídas à Guarda Imperial. Então, todo mundo e seu cachorro tem uma arma laser. E elas são funcionais, elas funcionam com uma bateria que é trocada e tem um certo poder de fogo razoável. Não tão comuns, mas existentes também, você tem a boa e velha as armas que a gente tem hoje em dia. Canhão, uma arma com bala normal e por aí vai. Estão presentes até hoje, têm seus usos em determinadas circunstâncias. Mas a coisa começa a ficar interessante, eu acho que a arma mais icônica de Warhammer que a gente tem que falar é o Bolter. É o Bolter, com certeza. Que é quando você vê naquelas imagens, o cara, em uma das mãos ele vai estar com a espada serra elétrica dele, que também é icônico pra caramba. E na outra ele vai estar com o Bolter, que é uma arma capaz... O que é um Bolter? É uma arma que dispara um bolt. O que é um bolt? Pensa numa bala do tamanho da sua mão. Agora pensa nessa bala, que ela tem uma ponta de diamante, para fazer a maior penetração possível, que ela é autopropelida, então ela tem um pequeno foguete atrás dela, assim, um combustível, então ela é autopropelida. Ela tem um sistema lógico de percepção de massa. Então quando ela penetra num alvo e ela percebe que existe massa em volta, ela explode. Isso é um bolt. Então é aquela coisa que você atira na cabeça você atira no peito de um cara, vai penetrar, parar e explodir o cara de dentro para fora. Esse tipo de arma é raríssimo no Império. Ninguém tem praticamente, a não ser os adeptos Astartes, que é a arma padrão para eles. E o que a gente sentiu muito quando a gente tava vendo, né? Você que já jogou Black Crusade, perdão, o Dark Heresy, e já jogou o Death Watch, né? Você até tava comentando que é engraçado você ver o Bolter, que é uma arma no Dark Heresy super restrita, limitada,
né? E de repente ela tá ali à sua disposição e você vai sentar pipoco com ela até que você chega no Deathwatch, né? Exato. Você vai sentir o peso da arma. Era legal que quando a gente tava jogando a campanha e a gente tava nas cenas que a gente enfrentava as hordas, vinha aquela descrição que a gente tava o tiro com a bolter, né? E a bala atravessava 1, 2, 3, no 4, no quinto cara ela batia, explodia, levava o cara e mais uns que estavam em volta. E aí você fala, porra, o estrago que essa arma não faz, né? Exato. Isso que esse bolter tem trocentas versões, né? Sim, Bolter, heavy bolter. Combi bolter e por aí vai. Você tem o bolter pistola, bolter rifle, bolter metralhadora gigante que você quer apoiar no tripé e só o Rambo dispara. Cara, bolter metralhadora do Rambo, velho. Aí você vai começando a escalonar, né? Exato. E você tem canhões de plasma, você tem canhões que eles chamam de... Tem plasma e que eles chamam de melta. Também, que é um combinado de uma substância que eles chamam de promethium, que é o combustível genérico de Warhammer, é o promethium. E ele dispara promethium em temperaturas absurdas e, queima tudo que tá na frente, derrete tanque de guerra, essa porra. Então você tem todo esse tipo de armamento à disposição dos soldados do Imperador. O armamento da humanidade, até mesmo no RPG, é com certeza o mais destrutivo. No Wargame, né? Ele é com certeza o mais destrutivo. Foda. Bom, acho que já dá pra encerrar os Astartes. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria... A gente comentou assim meio por cima, eu só acho que vale a pena a gente dar uma passadinha nos chapters e só assim com uma frasezinha curta falar de cada um. Cara, a gente falou da maior... quer dizer, né? Lógico. Não, são 9, né? São 9 chapters fundadores. Mas quando você tem... acho que eu não expliquei isso, desculpa. Olha só. Vou explicar. Da heresia, você tem 9 chapters fundadores. Sim. E esses... Só que, bom, você tinha dezenas de milhares de Space Marines e 9 chapters só. E só ia cada um pra poder ter 1000. Você não tem só 9.000 Space Marines no Império. Uhum. O que foi feito, então, foi a segunda fundação. Sim, você tinha falado que... Em que oficiais poderiam ganhar o direito, se permitido pelo o seu capítulo pai, de criar um braço daquele capítulo. Sim, mas eu achei que fosse só uma ramificação, mas assim, que não contasse como um novo capítulo. Conta como um novo capítulo. Eles mudam as cores, mudam o nome, eles têm que ir para um local distante, criar sua própria identidade. Entendi agora. Para que eles não fiquem sob o comando do capítulo pai. Eu achei que fosse tipo meio que uma ramificação mesmo, sabe? Sei lá, tem os Space Wolves, aí tem, sei lá, a trocentésima tropa dos Space Wolves, fosse um capítulo, entre aspas, à parte. Não. Um exemplo disso é, por exemplo, os Templários Negros, eles são um capítulo que eles chamam de capítulo sucessor. São um capítulo sucessor de segunda geração, se eu não me engano, porque os sucessores podem gerar sucessores dos punhos imperiais. Caramba, tem capítulo... Então não tem uma lista com capítulos assim pra gente. A gente tem uma coisa com os mais conhecidos, Exato. né? Tipo, Space Wolves, Ultramarines... Eles falam que tem cerca de... Eles falam que assim, devem ter, se eu não me engano, eu não tenho certeza desse dado, ouvintes, posso estar errado, mas se eu não me engano eles falam que tem cerca de 1000 capítulos diferentes espalhados pelo Império hoje. Agora eu tô entendendo. E Mas quando você pega por exemplo, o Deathwatch, você vai olhar os chapters que estão disponíveis, eles põem o quê? Só 9, 10, 12, assim? No Deathwatch, que é um dos RPGs, ele coloca os principais, bem ou mal, os principais são os que tem vários livros e romances sobre que o pessoal gosta. Então você vai ter, os 9 fundadores estão lá. No Deathwatch original acho que tem 6 capítulos. Num dos suplementos tem o restante dos fundadores e as regras para você fazer um capítulo sucessor. Isso é bem legal, não sabia que tinha essa possibilidade nas regras. Tem. Então se você quiser, você tanto pode pegar o sucessor que você gosta e fazer, quanto você pode criar o seu capítulo. Você pode criar o capítulo Escudo do Mestre de Space Marines. EDM. Exato. Então tem essa possibilidade. E todos eles vão descendendo da mesma semente genética, mas tendo alterações conforme eles vão se ramificando. Entendi. Mas então tem bastante capítulo. É necessário. Tudo bem. Então esquece a minha pergunta inicial. Tá aí uma coisa de Warhammer que eu não tinha entendido corretamente. Não, tudo bem. Então acho que dá pra... sim, uma coisa importante. Os Primarchs.
os seres quase divinos lá, que um deles bateu no imperador e tudo mais. O que aconteceu com esses caras? Das 9 tinham 18 Primarchs. 9 foram pro lado do Caos e do Horus, e 9 ficaram do lado do Império. Dos 9 do lado do Império, estão todos mortos ou desaparecidos. Até porque, se não estivessem, eles provavelmente tomariam o controle do Império e parariam com a putaria que tá rolando, que vai contra os ensinamentos do Imperador em muitos aspectos, de quando ele estava vivo. Mas, não, então a maioria tá desaparecido. Ou morto. Por exemplo, o Robut Guilliman, ele tá num campo de estasis em Macragge, que é o nome do planeta natal dos Ultramarines. Então ele tá sentado num trono, preservado num campo de estasis, que não vai deixar o tempo passar, com a garganta cortada, com gotas de sangue paralisadas no ar. Que ele foi atacado por um Primarch, também traidor. E já e dizem que ele está aos poucos regenerando essa figura, essa ferimento há 10 mil anos atrás. Durante os últimos 10 mil anos. Mas também dizem que isso é só pensamento positivo. Want to believe, né? Não é? Já os traidores, muitos deles estão vivos e foram transformados pelos deuses do caos em príncipes demônios. O que limita a sua capacidade de atuar no plano material. Mas nos planetas do Warp, eles são embaçados. O problema lá é mais embaixo, o buraco lá é mais embaixo. Mas estão vivos, a maioria. Beleza. Como uma... Não, quase que um... Whatever. Não, mas eu ia falar do Magnus the Red. Mas fala você ia falar que dá spoiler, né? Uhum. Não, mas fala na abertura do negócio, fala dele, né? Aquele Tem tatirão, um né? pequeno textinho Verdade. falando dele, aí quando eu li eu falei, tá, eu acho que eu tô entendendo a parada aqui. Entendi. Bom, então acho que aqui deu pra falar dos Astartes, né? Acho que deu pra dar uma boa ideia. Por fim, pra finalizar o Império, pelo menos por hoje, e acreditem, ouvintes, vai ser um episódio muito longo, a gente talvez divide esse episódio em 2 ou 3 partes, mas... Essa já é a segunda parte. Essa já é a segunda parte, a gente tá passando por cima do cenário, viu? Eu não tô me aprofundando. Pior que não tá mesmo. Bom, e aí nós temos a Inquisição Imperial. Também muito interessante. O fato é que o Império ele está ameaçado de todos os lados. Ele está ameaçado por fora, pelos alienígenas, pelos deuses do caos e afins, e ele está ameaçado por dentro, por hereges, por pessoas que acham que o Império devia cair, por pessoas que são rebeldes e por aí vai. E como uma maneira de se defender disso, foi criada a Inquisição Imperial. E qual que é a ideia? A Inquisição ela é dividida em 3 grandes ordos, que é a Ordo Maleus, Ordo Zenos e Ordo Heréticos. E cada uma delas é responsável por investigar e destruir um certo tipo de heresia dentro do Império. É dado a um inquisidor, um cara que tem o título de inquisidor, é uma das pessoas mais poderosas do Império. A autoridade dele é absoluta. Ele não responde a ninguém a não ser aos altos lordes da Terra e ao Imperador ele mesmo. Sendo que alguns tipos de inquisidor nem aos altos lordes da Terra respondem. Então a autoridade que um inquisidor carrega é absoluta. Ninguém está acima de um inquisidor em hierarquia. Se ele quiser chegar num planeta, depor um governador por quem ele quiser no lugar, se ele quiser mandar num Space Marine, ele tem poder para isso. Então o poder da Inquisição é irrefutável. E é dito que só chega ao patamar de Inquisidor os melhores, entre a nata dos mais fiéis, dos mais ferradões servos imperiais. Mas eles são todos humanos, não tem nem Imperador. Eles não podem ser Space Marines, né? Só tem Inquisidores humanos. Importante dizer. E além dessa autoridade absoluta, recursos infinitos, a Inquisição ela é a única força dentro do Império capaz de decretar exterminatus. Que é a medida... Esse conceito é muito legal, cara. Quando é decretado exterminatus, ao decretar o exterminatus, é decretada a morte de um planeta. Esse planeta ele vai ser bombardeado por armas que só a Inquisição tem acesso a,
E só a Inquisição tem acesso aos códigos para ativá-las. Essas armas vão mandar bombas virais para os planetas que vão consumir toda a vida do planeta, toda a matéria orgânica desse planeta. Eventualmente consumir a si mesmo. Eventualmente eles vão eventualmente consumir a si mesmos. E o processo de degradação da matéria biológica feita por essas bombas virais fazem com que a própria atmosfera do planeta fique inflamável. Então, num segundo momento, num segundo disparo, é posto fogo no planeta, na atmosfera do planeta. Então, a atmosfera queima, os oceanos evaporam e só sobra uma grande pedra no espaço. O planeta vira uma bola de pedra. Não existe vida, não existe atmosfera, ele é incapaz de suportar vida, não existe mais nada quando o Exterminatus é concluído. Foda, viu? E só a Inquisição Imperial tem poder para fazê-lo. E, acredite, eles não são levianos com isso, mas eles o fazem. A Inquisição ela é implacável. Se ela perceber que existe numa comunidade, numa comunidade de 10 mil pessoas, eles imaginam que tenha 100 hereges, pessoas que preguem contra o imperador, que tenham um culto aos deuses do caos, que summonem demônios, que tenham alianças com alienígenas, esse tipo de coisa. Se eles imaginarem que tenham 100 pessoas, eles não hesitariam em matar as 10 mil para se livrarem dos 100 hereges, dependendo do inquisidor em questão. Eles são muito independentes, eles trabalham em células, cada inquisidor tem uma célula, normalmente composta de centenas de acólitos que vão trabalhar para ele. Um inquisidor tem poder demais, então ele está resolvendo um problema grave lá, mas ele tem células de acólitos resolvendo problemas através da galáxia inteira. Ou pelo menos da área de atuação dele. E esse cara, num dos RPGs, o Dark Heresy, você joga inicialmente como um desses acólitos, investigando coisas pro seu chefão que está bem distante. E a Inquisição é dividida nessas 3 hordas. Esses 3 ordos, né? As ordos sagradas. A primeira ordo, Maleus, ela é responsável por acabar com investigar e destruir tudo que tiver a ver com demônios e com o caos, os deuses do caos. É importante dizer que é muito comum, tem que explicar um pouco os antagonistas, né? Pessoas imperiais cultuarem os deuses do caos, por vários motivos. Eles de fato dão poder imediato aos seus seguidores. Eles curam, o seu filho está morrendo numa praga desgraçada e você reza pro imperador e não resolve, até o dia que num deslize você reza pra Nurgle e o seu filho melhora. É assim que os deuses do caos se colocam na comunidade. Só que seu filho melhora, mas continua infectado. Ele começa a infectar quem está ao redor dele. Então, e assim vai. Então, a Ordo Maleus ela é envolvida nisso. Ela é especialista em matar demônios, caçar demônios e destruir caras com poderes psíquicos possuídos por demônios, que se tornam os temidos Daemon Hosts, seres de poder absurdo. Eles caçam cultos aos deuses do caos, e tudo tinha a ver com os deuses do caos. Quem vai resolver é a Ordo Maleus. E todas as ordens da Inquisição, eles têm o braço militante deles, né? A força militar. Além deles poderem, claro, requisitarem o que eles quiserem da Guarda Imperial, eles têm um exército particular. No caso da Ordo Maleus, eles têm um capítulo de Space Marines, de fuzileiros espaciais, dedicados a eles, que são os Cavaleiros Cinzentos. Ou os Cavaleiros Cinza, como você prefere? Cavaleiros Cinza parece mais legal, né? Uhum. É Grey Knights. Grey Knights. Cavaleiros Cinza são legais. E os Cavaleiros Cinza, eles são um capítulo de elite. Só os melhores entre os melhores de outros capítulos vão pra lá, assim como a Death Watch. Só que para eles o serviço é vitalício. Eles passam por rituais e eles são virtualmente incorruptíveis. Em toda a história do capítulo, nunca nenhum fuzileiro jamais foi corrompido pelo caos. Então eles são ferrados, esses caras. E eles são o braço militar da Ordo Maleus. Aí nós temos a Ordo Xenos, responsável por aniquilar alienígenas. Então eles não só têm conhecimento sobre os alienígenas, da sua biologia, anatomia e afins, e por consequente de como matá-los, como eles
vão atrás de pessoas que usam tecnologia alienígena, o que é proibido pelo imperador, e todo esse tipo de questão, tudo tem a ver com alienígenas se infiltrando em algum lugar, ou pessoas utilizando tecnologia alienígena, ainda que seja para fins pacíficos. Sei lá, o cara pode ter descoberto uma tecnologia alienígena antiga de cura, e curou uma doença da região dele. É heresia, vai morrer. Já era. Não tem conversa. Então, e o braço militar da Ordos Xenos é a Death Watch, que é o capítulo de Space Marines, que tem o RPG que você joga com eles. Eles são compostos de soldados recrutados de outros capítulos de Space Marines, e eles lutam contra alienígenas com uma habilidade tremenda. No livro que eu estou lendo agora, que tem uma invasão tiranide, tem um Inquisidor da Ordos Xenos e uma parte da Death Watch lá brigando de volta. E por fim tem a Ordo Heréticos, que cuida normalmente de heresias dentro do próprio Império. Cultos que tentam subverter a ordem do Imperador, rebeliões, pessoas que acham que mutantes tinham que ter direitos iguais aos humanos, esse tipo de coisa. É importante salientar que o Império é extremamente xenófobo, tanto com alienígena quanto com mutante. Uhum. Então esses caras são punidos. E a Ordem Heréticos cuida desse tipo de... Desde, sei lá, um grupo que procure tecnologias proibidas ou rituais proibidos vai ser caçado pela Ordem Heréticos. E o braço militante deles são as adeptas sororitas, as freiras da batalha. As freiras. Que são mulheres treinadas desde muito cedo num programa que eles chamam de escola progênia. Você pega a mulher bem jovem, joga ela lá, ela vai ser ensinada em todos, assim, ela é num mosteiro extremamente afastado, ela vai ser ensinada por outras por outras Battle Nuns nas artes da guerra e do conhecimento e da cura. Então elas vão ser médicas, elas vão ser guerreiras ferradas, vão ter um conhecimento muito vasto da doutrina imperial, recebem armaduras e bênçãos de alta tecnologia e partem para a batalha. E o interessante delas é que a pureza delas é tamanha que o caos mal consegue tocá-las. Então são as freiras da batalha, né? Boa. E com isso acho que a gente termina esse overview do Império dos Homens. E aí, Victor, o que você achou do Império dos Homens? Qual é o seu sumário depois disso? Eu acho que assim, cara, primeiro de tudo, é complicado a gente fazer o review desse tamanho. A próxima parte já ficou bem menor, né? Entre aspas, mas a gente vai lidar só com o que tá ali pra tentar te matar. Uhum. Mas eu acho que, pelo que a gente conseguiu falar até agora, os ouvintes vão perceber uma coisa que eu só fui perceber depois de um tempo, era uma crítica que eu tinha no começo do jogo, quando eu comecei a conhecer o Warhammer, que é você... Eu achava um absurdo você ter um cenário e você não ter um livro que me explicasse o cenário inteiro e me desse todas as possibilidades de jogo. Eu comparava assim, eu falava, poxa, é como se eu comprasse um livro de D&D e aqui eu pudesse jogar só com clérigo, aqui só com guerreiro, aqui só com ladrão. E eu ficava com isso encucado na minha cabeça, né? Ficava, porra, não, isso é muito ruim e tal. Até que eu realmente dei uma chance e comecei a ler. Primeiro que você vê que cada uma dessas partes que a gente falou, por si só, ela traz uma identidade própria e uma gama de opções que permitem que sejam jogos individuais, né? Tanto no que ele se propõe, como no que ele permite que você faça, nas habilidades que ele te dá, no feeling que um jogo passa, né? Então eu acho que isso fica bem interessante para quem quiser entrar mesmo começar a procurar mais, ler mais sobre o cenário de Warhammer. Pensar nisso que a gente falou, por exemplo, você gostou dos Adeptos Astartes? Bom, tá aí Death Watch, que você pode ir, sentar tiro, dar porrada, etc. Você prefere uma coisa mais investigativa? Bom, tem o Dark Heresy. Aliás, por falar em Dark Heresy, eu preciso comentar uma coisa importante da Inquisição. Qual que é o drama da Inquisição, né? Todos os outros têm um, a gente não falou da Inquisição. Além dessa questão da Inquisição ser implacável e dela ter assim, a conta de milhões de mortes, né, na sua para salvar alguns poucos puros, os inquisidores eles se dividem entre muitos tipos de filosofias. As principais são os puritanos e os radicais. O inquisidor puritano ele acredita que ele tem que combater o que ele caça sem jamais
ceder ao que ele caça, assim, combater estritamente pelos meios imperiais. Ele ele, em aspas, é um inquisidor mais bonzinho, por assim dizer. Uhum. Enquanto o inquisidor radical, ele acha que você tem que usar as armas que forem necessárias. Se para vencer o caos eu tenho que usar um demônio, eu vou prender um demônio e vou usar ele contra o caos. Se para vencer um alienígena eu preciso viver entre eles e aprender seus costumes, eu vou fazer. Se para vencer um alienígena eu tenho que usar as armas deles, eu vou fazer. É bem mais fio da navalha, né? Exato. Se para vencer o caos eu tenho que usar o poder do caos, eu vou fazê-lo. E isso inevitavelmente faz uma espiral decadente até que praticamente todo inquisidor eventualmente se torna um herege. Ele vai tão fundo no que ele em começar a usar os poderes do que ele precisa destruir para conseguir fazê-lo, que eventualmente ele se torna o que ele caça. É clássico, né? Você começar e a sua busca por destruir aquilo é tamanha que você se torna o que você está caçando. Exato. O grande drama da Inquisição é isso. Eu acho muito interessante. Para quem Nós até abordamos isso no nosso episódio de vilões, se eu não me engano, né? Verdade. Falamos um pouco sobre esse tipo. Então, Mas é bem legal. Como você dizia, para quem quiser jogar um Dark Heresy, que é um jogo mais investigativo, e tiver gostado desse tipo de drama, Inquisição. Se você acha que é isso que é o que você procura, tá aí pra você o Dark Heresy. Eu acho que vocês vão vendo que é como eu disse, não dá pra você pegar o Warhammer e você acreditar que você vai ler uma obra ou alguma coisa só e você vai ter um conhecimento muito bom sobre tudo. Você até o nosso episódio ele é um overview, né? Só pra você ter uma pincelada de como é que é, pra você sentir os nomes, sentir a disposição, ou mesmo pra ver o quão grande é, né, a obra. E terminamos a segunda parte do podcast de Warhammer. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Aguardem a nossa terceira e última parte. Esse é o Vitor. Muito obrigado e até mais. Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do Escudo do Mestre. Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa para o Criança Esperança, você doa para algum outro, e depois pra gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana! Pois é, e além disso, você já parou por pensar que os jogos que a gente fala nesse podcast são muito legais? Que a gente fala de sistemas de RPG que são muito bacanas e que às vezes não são tão fáceis de comprar no Brasil? É verdade, eu sempre me perguntei isso. Onde eu compraria esses incríveis livros? Pois é, faça como as pessoas inteligentes fazem. Faça como nós fazemos. Compre na Noble Knight Games, na Amazon e no Book Depository. Mas não basta comprar lá. Tem que comprar lá clicando pelo link que está na Terceira Terra. Porque assim Oh, você meu ajuda a Deus! Terceira Terra. É demais! Assim eu posso ajudar a Terceira Terra? Exato, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E lembre-se, ouvintes, o poder é de vocês! Da onde saiu essa? Que coisa X, cara. Achei que ficava legal. Beleza.